mulheres no mercado. Quando eu comecei, né, os chefes todos eram homens, você tinha poucas mulheres, então era ainda, acho que mais forte isso do que a gente tem hoje. Então, é mais fácil você aprender como se colocar, qual vai ser o seu papel, quando você vê outras mulheres naquele ambiente e você poder se espelhar. Acho que tem muito valor de você estar num lugar que você vê outras mulheres. E quando eu comecei a minha carreira em banco, isso acho que era menos predominante do que hoje. E aí você acaba meio que tendo que aprender na raça, sozinho. Eu acho que isso eu diria que foi um desafio. Mas eu acho que, enfim, você acaba conseguindo ver como que você vai se colocar dentro daquele ambiente. Eu acho que isso hoje efetivamente mudou um pouco, porque a gente tem cada vez mais histórias, digamos assim, de sucesso, de pessoas que fizeram carreira, que começaram e continuaram suas carreiras aqui. Então, eu acho que isso acaba sendo exemplos bastante interessantes. Eu acho que uma ponte nesse sentido, que seria bem interessante vocês ouvirem da Marcela, que é uma pessoa que está aqui desde o começo, né, da carreira dela, e eu acho que acaba sendo uma perspectiva interessante de vocês ouvirem e como que ela foi navegando isso. Então, vou passar um pouco para a Márcia apresentar. Tá ótimo, obrigada, Fernanda. Bom, meu nome é Marcela, eu estou aqui no banco já há quase 7 anos, então, como a Fernanda mencionou, eu entrei aqui no banco como estagiária, foi minha primeira experiência de emprego, e estou aqui desde então. Então, acho que realmente é bem legal esse bate-papo, esse momento que eu vou ter aqui para contar um pouquinho de vocês. E aí, antes até de contar um pouco da minha experiência aqui dentro do banco, eu sou formada, né, em administração, também pela GV, e aí eu entrei aqui no banco como estagiária, na área de mercado de capitais, então é uma área que a gente acaba fazendo estruturação e distribuição de produtos de dívida, tá? Produtos financeiros de dívida, e aí tem diversos nomes específicos que acho que não vem o caso, aí a gente acabou evoluindo, a área era bem menor do que ela é hoje em dia. Ao longo desses anos aqui no banco, a gente acabou expandindo nosso leque de produtos de estruturados nessa área, e aí eu senti a necessidade de fazer uma pós-graduação em mercado financeiro, em direito no mercado financeiro e de capitais. Então, tenho essa pós pelo INSPER, é um LLM aí normalmente para advogados, mas eles acabam aceitando aí algumas pessoas também que não são advogados. E então, assim, de formação acadêmica é isso, né? Então, eu entrei no banco em 2016 como estagiária, então talvez esse momento aí de que muitas de vocês estão. Também não conhecia tudo do mercado, exatamente o que a área que eu tinha prestado fazia, né? A gente sai ali da faculdade com muita curiosidade, querendo entender, achando que a gente sabe de tudo, mas realmente quando a gente entra, a gente vê que a gente tem muito aí a aprender. Então, fiz todo 1 ano e meio de estágio, fui efetivada aqui no banco, e aí durante esses anos aí a gente, mesmo que ainda nova, né, a gente vê toda essa transformação. Então, quando eu entrei tinha a Fernanda e mais uma outra mulher em front, hoje em dia a gente já tem um número aí bem maior, isso dá muito orgulho para a gente, acho que a gente acaba, é isso que a Fernanda falou, se apoiando, se espelhando em outras, isso só motiva a gente cada vez mais a mostrar, né, para vocês que é possível, que vocês conseguem se colocar, criar o seu próprio estilo e se destacar nesse ambiente, né? Mesmo esse ambiente sendo super masculino, né? Quantas vezes eu entrei numa reunião, era a única mulher do outro lado da mesa, e tudo bem, né? Então eu fui aos poucos aceitando isso e conquistando o meu espaço da maneira que eu sou, com a minha capacidade, com o meu conhecimento, e me colocando, né? E criando esse respeito. E que quando você sabe o que você está falando, quando você impõe esse seu respeito e aí com conhecimento, o caminho fica muito mais fácil, tá? Então, acho que se eu poderia dar alguma dica, eu acho que é um pouco nessa linha de você ter ideia, ter bastante conhecimento para realmente
não precisar ficar se provando, você está falando, você tem confiança, e aí o caminho vai seguindo e vai fluindo naturalmente. Então, gosto muito aqui do ambiente de trabalho, super prazeroso aí e motiva bastante todas nós a darmos aqui o nosso melhor, a crescermos e a ter mais mulheres aqui junto com a gente nesse dia a dia. Acho que é um pouquinho isso. Para a gente tornar esse evento mais interativo e mais interessante, a gente já tem uma pergunta aqui no chat, e eu vou pedir, aproveitando que a Má comentou um pouquinho que ela fez após, para ela já responder. Então, a Janaína Fontes está perguntando se o banco oferece, né, auxílio para pós e mestrado, e como você fez para conciliar, né, esses estudos da pós-graduação no dia a dia com o seu trabalho aqui no banco. Legal. Então, acho que é muito caso a caso, né, que o banco aprova ou não esse tipo de bolsa, esse tipo de auxílio. No meu caso, eu solicitei, então eu tive interesse, era algo que me formaria e me traria aí mais conhecimentos para a área que eu atuava, né, que eu atuo até hoje. Então, eu pedi para o head da área, ele conversou, levou isso para um comitê, né, para aprovar, e aí eu recebi essa bolsa, obviamente com algumas condições. Depois que você termina, você tem que ficar X anos na mesma instituição. Acho que isso é bem comum, né? Quando realmente te dão, seja parcial, seja integral, você tem essa é uma via de mão dupla, né? Então, se eles estão te fornecendo um conhecimento adicional, eles querem te reter na empresa por um tempo adicional. Então, foi nessa maneira. Então, sim, o banco acabou fazendo isso, né, por mim, e aí eu continuo aqui desde então já passou aí o tempo pós-pós, eu continuo aqui, vou ficar aqui ainda há bastante tempo. E aí, para conciliar, acho que assim, a gente sempre dá conta, né? Eu brinco assim que sempre as pessoas mais ocupadas são as pessoas que dão mais conta de fazer mais coisas e encaixar e se organizar melhor para dar certo. Então, eu tinha pós 2 vezes por semana, era à noite. O INSPER é perto da Faria Lima, que é onde ficava o banco, então muitas vezes eu chegava atrasado, uns minutinhos atrasados, mas eu acho que por ser uma pós, à noite, todo mundo trabalhando, os professores toleravam bastante esse atraso, assim, não era nenhum problema. E aí eu assistia a aula e muitas vezes depois da aula eu tinha trabalho para fazer, tinha coisas para entregar, voltava, tinha dias que voltava para o banco. Hoje com esse negócio de home office, acesso remoto, até mais fácil, né? Eu poderia terminar na minha casa. Aí conciliei super bem, acho que foram quase 2 anos e meio, acho que foram 2 anos de aula e depois 6 meses só de fazer a tese. Foi bem desafiador para mim, porque era uma pós em direito, né? Então, minha formação era administração, então eu tive que correr bastante atrás aí de questões de leis, regulatórias, e aí depois a tese pode parecer piada, né? Mas assim, o ABNT do direito é completamente diferente do ABNT do administrador, então tive que aprender como que escrevia um artigo jurídico e etc. Mas foi algo que com certeza só agregou, né? E aí hoje em dia tenho até brinco que clientes ou parceiros que conversam comigo como se eu fosse advogado, porque eu menciono umas coisas, pô, mas você é administradora ou você é advogada? Então, acho que são profissões aí que conversam bastante, e aí, por ter, acho que, escolhido algo mais específico para a minha área, né, não foi que fiz uma pós em Direito, fiz uma pós em Direito no mercado financeiro e de capitais, que é onde eu atuo. Então, acho super, super prudente, acho que é super possível de conciliar, e aí eu vejo pessoas na área fazendo estudando para um CFA da vida e etc., e trabalhando ali normalmente. Então, acho que a gente consegue se organizar para fazer tudo e dar certo. Muito bom, Má, obrigada. A gente também está aqui hoje com a Isadora e com a Manuela. Elas estão começando a vivenciar todas essas experiências na prática, né? Então, eu vou pedir para a Isadora se apresentar e contar um pouquinho para a gente também como tem sido essa experiência dela aqui com a gente. Boa noite, meninas. Eu sou a Isadora, eu sou formada em Administração de Empresas pelo INSPER. Eu entrei aqui no banco ano passado como estagiária da área de Investment Banking e esse ano eu já sou analista. Acho que o dia a dia, assim, é bem dinâmico e o que eu mais gosto da área é que, assim, você realmente aprende muito e você tem a possibilidade de crescer muito, assim. Então, você aprende sobre diversos setores, aprende diversas funções e não é uma coisa monótona, assim.
Acho que a Manu, que também está aqui. Manu, se quiser se apresentar. Boa noite. Acho melhor você mutar, Isa. Eu sou a Manuela, então contando um pouco sobre mim, eu faço economia no INSPER. Eu comecei no estágio numa área de crédito no BNP, e aí esse ano, em janeiro, eu vim para a IB, aqui no BR. Complementando um pouco a Isa sobre o dia a dia, realmente o que eu mais gosto de trabalhar com M&A é que é super dinâmico, nenhum dia é igual ao outro e você sempre tem desafios. Obviamente, você tem tarefas que, por exemplo, eu sou estagiária, então eu tenho tarefas que eu tenho que fazer toda semana, ou é muito normal eu fazer, mas sempre você está aprendendo alguma coisa nova, seja sobre uma empresa nova ou um setor novo. Então, é uma das coisas que eu mais gosto daqui e de trabalhar com M&A também. Muito bom. A gente sabe também que no Brasil as mulheres acabam estudando e se preparando mais para definir as suas carreiras, né? Eu queria que vocês contassem, e aí fiquem à vontade, Fernanda, a Isa, a Manu ou a Má, para vocês contarem para a gente, né, qual que é a importância de vocês se qualificarem, né, profissionalmente para enfrentar os desafios, né, das mulheres dentro do mercado. Por exemplo, numa sala de reunião, né? O quanto estar preparada para esse desafio é importante. Acho que eu posso começar respondendo aqui, aí vocês vão complementando. Assim, eu acho que, eu não gosto dessas generalizações, mas num certo sentido, eu acho que as mulheres, né, tipo, tem esse preconceito de que a gente se prepara bastante para as coisas, que a gente é estudiosa, né? Eu acho que não necessariamente vale para todo mundo, mas eu acho que acaba ajudando muito na forma como a gente acaba navegando esse fato da gente ser, digamos assim, minoria no mercado, né? Porque acho que a Má endereçou isso um pouco no começo, até você achar o seu espaço, ou você ser uma pessoa mais sênior, ou você ser uma pessoa conhecida no mercado, você tem que se provar, né, naquela reunião, na interação com seus peers, e eu acho que essa característica, talvez, de várias mulheres de gostar de estudar, estar preparada, saber o que está falando, isso acaba ajudando a trazer uma confiança na forma como a gente se apresenta, como fala com o cliente, ou fala com o nosso chefe, ou, né, ou com os pares. Então, eu acho que acaba sendo um fator importante na forma de ajudar, acho que principalmente no começo da carreira, a navegar esse ambiente que não necessariamente seja um ambiente que a gente se sinta... acho que depende muito da área, mas que não necessariamente a gente esteja, né, em um número grande. Então, acaba trazendo bastante confiança de você poder se posicionar e aprender. Eu acho que essa preparação eu sempre olhei como uma forma de... Eu gosto de estar muito preparada para as reuniões, porque eu vou passar confiança para o cliente, vou saber do que eu estou falando, e vai ser uma forma de ter confiança e de criar essa conexão e o cliente respeitar o que eu estou falando. Então, eu acho que acaba sendo uma coisa que talvez é uma característica que a gente tenha, que acaba ajudando a navegar, digamos assim, um pouco esse ambiente que a gente trabalha. Então, na minha perspectiva, acaba sendo uma coisa positiva, né? Acho que a Fernanda abordou bem, não tem muito mais do que isso, mas é exatamente isso. Você tem o conhecimento, então você vai estar confiante, você vai passar isso, né? Acho que não tem nada melhor do que você ir, seja para uma reunião, seja para uma conversa, para uma simples discussão, tendo domínio do assunto, né? É tão mais fácil você conseguir discutir, falar, quando você tem esse domínio. Então, acho que é uma maneira da gente, no início, se sentir mais segura, né? Não que seja necessário, mas pode ser ali um empurrãozinho, ou algo mesmo para cada um de nós encontrar o nosso espaço, encontrar o nosso lugar e continuar crescendo. Eu acho que é um pouco isso. Muito bom, obrigada, meninas. Isa ou Manu, vocês gostariam de acrescentar alguma coisa na visão de vocês?
Eu vou primeiro, tá? Eu acho que, assim, muito em linha disso, as mulheres também têm muita insegurança, da gente sempre... Tipo, tem aquele ditado de que a gente só vai se candidatar para vaga se a gente tem muito mais os requisitos do que eles estão exigindo. Então, acho que muito do fato de que a gente estuda mais ou que a gente se esforça mais, vem do fato de que a gente sempre tem que se provar ser melhor. Então, obviamente, acho que muito disso é para a gente tentar estar preparada e ter confiança, e também a gente saber que esse espaço também é nosso, a gente pode se candidatar para a vaga que a gente quiser, e muito disso acho que vem do fato que a gente se prepara bem, a gente se esforça para ir atrás, então acho que é isso. E até acho que em linha com o que a Manuela estava falando, chegou uma nova pergunta, né, Gi? E aí, se eu puder puxar aqui para responder, não tem que ter essa questão de faculdade de primeira linha, isso não é uma exigência de lugar nenhum, né? Eu acho que o que é requerido, né, normalmente uma área de formação, mas aqui não existe nenhuma requisição, né, de faculdade. E aí você pode fazer qualquer faculdade, ser uma especialista no assunto, procurar outros tipos de curso, outras formas de aprendizado. Então, acho que hoje, no mundo de hoje, digital, com essa quantidade de cursos online, muitos cursos de graça, o próprio YouTube, ou diversas outras ferramentas e plataformas de ensino que você tem acesso hoje, seja plataformas nacionais, plataformas internacionais, que você consegue também ter acesso a aulas, cursos, discussões, eu acho que você tem aí na mão diversas ferramentas e você tem que fazer um melhor uso delas, né? E aí acho que, de novo, reiterando o que a Manuela falou, essa questão de faculdade de primeira linha, talvez é algo da sua cabeça que você está pondo como uma restrição. Provavelmente os lugares estão pedindo uma formação, né, numa área específica e não uma restrição por qual tipo de faculdade ou qual nome de faculdade que é aceito. Muito obrigada, Mar. Eu acho que é bem em linha com isso mesmo, né? Acho que a gente pede realmente uma formação. Dentro do nosso processo de estágio, por exemplo, a gente tem um teste que é aplicado, né, para a gente fazer um primeiro filtro, né, desses candidatos que chegam. E aí, de acordo com a nota de corte, eles são direcionados, e as áreas de interesse, eles são direcionados para dentro do nosso processo seletivo. Mas a gente não tem, isso não é um requisito, né, de ter uma área de uma faculdade de linha, como a Larissa comentou aqui. Não sei se tem mais alguma pergunta, a gente queria deixar aberto para perguntas, se vocês quiserem fazer mais perguntas para as nossas participantes aqui hoje, para as nossas palestrantes. Não sei se vocês, meninas, querem acrescentar mais alguma coisa, né, nesse universo, né, de mulheres dentro do mercado financeiro. Eu acho que o nosso objetivo aqui, né, como eu mencionei um pouco no começo do webinar, é permitir que vocês entendam que existem mulheres no mercado financeiro, que a carreira é bastante interessante, bastante dinâmica, diferentes áreas, assim, coincidentemente hoje tem bastante gente da área de investment banking, mas a gente tem mulheres nas mais diferentes áreas de front e back, né, depende do que vocês estão procurando, e eu acho que é um mercado bastante interessante, com bastante desafio intelectual, e que muitas vezes a gente vê que as mulheres têm um pouco de preconceito, né, no sentido de, mas é um ambiente agressivo, eu vou ser a única mulher, será que vai ter espaço para crescer, as pessoas vão me dar oportunidade? Então a gente tenta trazer mulheres de diferentes áreas, de diferentes momentos da carreira, para que vocês possam ver que existe essa oportunidade de crescimento, de realmente desenvolver uma carreira. Eu acho que para quem gosta de finanças e áreas correlatas, acaba sendo uma oportunidade de carreira super interessante, você aprende muito, é um ambiente bastante dinâmico. Então, o nosso interesse aqui é realmente despertar para pessoas que talvez estejam com dúvida, esse interesse em se candidatar e entrar no mercado. Eu acho que
Eu, obviamente, sou suspeita para falar, porque eu estou há muitos anos no mercado financeiro, mas eu acho que acaba sendo uma oportunidade de carreira muito interessante. Você aprende muito, você tem muita autonomia, é um ambiente pouco formal, né? Eu acho que é bastante voltado a oportunidade de negócio, então acaba sendo necessariamente uma área menos formal. Então, acho que são coisas que você gosta, que são características, considere o mercado financeiro e, obviamente, a BR Partners. A gente quer muito aumentar o número de mulheres nas diferentes áreas, a gente todo ano tem vagas né, de estágio, a gente tem uma taxa de efetivação bastante boa, então acho que como oportunidade de entrada, de fazer carreira, a gente acaba sendo uma oportunidade interessante, e nós somos um banco relativamente novo, né? Acho que vocês viram no videozinho, a gente foi fundado em 2009, abrimos o nosso capital ano passado, então, por a gente ser, num certo sentido, né, assim, um banco novo, brasileiro, a gente está sempre crescendo, tem muita oportunidade. Então, acho que para quem tem essa veia quase empreendedora, que gosta de construir seu próprio negócio, aqui tem muita oportunidade, é um pouco do nosso DNA. Eu trabalhei em outros bancos que são bancos um pouco mais formais, digamos assim, que são bancos que já têm processos bastante estruturados. Aqui a gente está crescendo, muito, isso dá oportunidade para todo mundo crescer junto e a gente construir o banco junto. Então, acho que esse é um pouco do nosso objetivo, da nossa perspectiva. Então, convido vocês a realmente considerarem o mercado financeiro. Eu acho que, como eu disse, mudou muito. A gente tem trabalhado para tentar mudar ainda mais, mas com certeza tem oportunidade de crescimento, e eu acho que os bancos estão realmente procurando repensar a forma como eles pensavam as mulheres no mercado e efetivamente as carreiras, para ter certeza que a gente cria um ambiente que propicie as mulheres a terem uma carreira, crescerem. Então, acho que está cada vez mais sendo uma agenda importante que a gente possa abraçar todos vocês. Acho que esse é o nosso objetivo aqui. Enquanto nós não temos mais perguntas aqui no chat, aproveitando, acho que um pouquinho do que a Fernanda falou, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Isa e para a Manu, que começaram agora, né, e que já devem estar sentindo essa mudança do mercado, né? Então, acho que está meio que intrínseco na questão das mulheres aí um pouquinho, né, a vergonha, às vezes, de perguntar ou de expor os seus pontos de vista. Vocês passaram por esse processo, né, dentro das áreas de atuação, né, quando vocês têm alguma dúvida, vocês se sentem à vontade para perguntar, para colocar o ponto de vista de vocês? Como que tem sido isso dentro da área de Investment Banking? Acho que o primeiro ponto mais legal, assim, do banco é que, assim, realmente a gente contrata todos os estagiários com a intenção de efetivar. Então, assim, todo analista, associate, que tem que te ensinar alguma coisa, ele realmente tem esse objetivo de que você realmente aprenda o que você está fazendo. Então, acho que aqui no banco, todo mundo é muito solícito, sempre quando você tem alguma dúvida, tem alguma dificuldade, assim, sempre vai ter alguém para te ajudar. Então, essa questão de, talvez, não querer tirar uma dúvida, ficar com alguma dúvida, eu acho que eu nunca tive, tanto na minha fase de estagiária, tanto quanto agora analista. Então, isso eu acho muito importante, porque tudo que você basicamente vai fazer no seu dia a dia, alguém tem que te ensinar antes. Então, assim, isso foi 100% importante para o meu desenvolvimento. Em linha com o que a Isa falou, eu também nunca senti nenhum tipo de receio de perguntar nem nada, até porque realmente aqui o ambiente não é extremamente agressivo, não é agressivo, todo mundo é bem amigo, mas uma coisa que faz diferença para mim, que eu sou a última pessoa a entrar na minha área, é ver mulheres lá dentro, assim, fora da Fernanda a gente tem gente sênior e tem a Isa e a Júlia, que não está aqui hoje, mas são analistas, e faz diferença, sim, você vê, porque querendo ou não, a gente se identifica muito mais com mulher,
Então, mas essa parte de dúvida, de não querer tirar ou se sentir receosa, eu acho que também faz muito parte da gente, do que eu falei antes, de ter confiança, a pergunta não vai ser boba, e se for, a gente está aqui para aprender mesmo, não só como estagiário, mas como analista, como associate, a gente vai aprendendo nessa área todo o tempo, então eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de confiança. Mai, em algum momento você se sentiu constrangida de perguntar ou de expor o seu ponto de vista? Não, também não. Acho que quando eu entrei, né, na área tinha uma mulher que ela acabou saindo no meio do caminho, mas que eu também não falava com ela diretamente. E aí eu sempre tive, né, gestores, pessoas acima de mim, heads, sempre homens, e sempre deu muito certo. Eu acho que você aprende, né, ali com um homem nesse ambiente. Então, eu vim de um ambiente extremamente feminino, então eu sou filha, eu tenho mais 2 irmãs, a família da minha mãe só tem um bando de mulheres, eu tenho 9 primas, um único primo, então eu vim de um ambiente extremamente feminino, mas eu consegui aprender aqui a viver nesse ambiente, né, de uma forma muito natural, no dia a dia. Obviamente eu tive desafios nesse meio do caminho, talvez fiquei um pouquinho mais dura do que eu era antigamente, e sempre muito firme, né, que acho que é uma maneira também que eu usei aqui para me proteger no começo, porque realmente tinham pouquíssimas mulheres no front quando eu entrei. Então, eu já estou no banco há quase 7 anos, tinha a Fernanda e mais uma outra mulher, eu acho que mais 2 mulheres, que no meio do caminho saíram e entraram outras, mas hoje a gente tem, acho que, esse exemplo, né, de várias outras mulheres que a gente pode conversar um dia que a gente precisar de um conselho, como que eu lido com essa situação, como eu lido com aquela, aprender também qual que é o momento ideal para falar, começar a identificar os momentos para você perguntar, seja para outras pessoas que estão ali trabalhando, se é o momento certo de você falar, de fazer uma pergunta, e aí, a partir do momento, aquilo fica muito natural. Então, acho que mas isso é muito importante, né, de quem, no momento que eu entrei, criaram esse ambiente, né, que facilitava a gente fazer perguntas, questionar, e aprender, porque esse é o objetivo, né? Quando a gente traz pessoas, estagiários para nossa área, o que a gente quer é formar analistas, a gente quer formar pessoas para o nosso time que vão ficar com a gente. Então, a gente se dedica muito, né? Perde um pedaço do nosso dia focado nisso, para ensinar, para treinar, para tirar dúvidas. Então, acho que essa troca é muito importante e nós somos responsáveis, né, no final do dia, por abrir esse canal de comunicação, com esse canal de dúvida entre a área, criar esse clima e deixar isso bem claro para as pessoas novas que entram, que elas estão aqui para aprender, que um estagiário entra aqui não sabendo das coisas e que aos poucos ela vai saber, ela vai começar a entender, vai aprender e vai ter o processo que quando ela virar analista, igual a Isadora pode contar até melhor para a gente, ela que está ensinando muitas coisas para a Manuela do que ela aprendeu no ano passado, não só ela, como os demais analistas da área. Então, assim, é um processo que você um dia estava precisando, no outro dia você ali é a pessoa que está dando essa informação, que está dando essa ajuda, que está dando esse apoio. Então, é uma coisa bem cíclica e aí bem contínua, porque aí você não vai estar mais falando com o analista, mas você vai estar falando com outro cargo e assim por diante. Então, uma troca, né, diária e contínua de todas as posições, até os mais seniors, a gente se reúne, troca também informações, troca experiências, então é algo bem interessante de sempre manter esse canal aberto, independente da sua posição. E eu acho uma coisa que eu adicionaria, né, além acho que é muito importante, além da participação, né, de mulheres, acho que, como a gente vem reforçando bastante essa oportunidade de poder ver mulheres de diferentes cargos quando você entra, né, de você não ser a única, eu acho que isso é super importante, mas é também criar uma cultura, assim, a gente continua sendo minoria, digamos assim, né, de você ter uma cultura onde os homens, que são a maioria da área, entendem a importância de diferentes estilos de trabalho, de comunicação, então, assim, criar uma cultura
de espaço para as diferentes pessoas se comunicarem. Acho que isso é uma coisa que aqui é muito importante, né? A gente tem, enfim, a pessoa que fundou o banco e vários das pessoas sêniores que são homens aqui, que batem muito nessa tecla de a gente ser um espaço aberto para, obviamente, né, mulheres e para diferentes estilos de personalidade, de comunicação, porque não necessariamente a gente vai ser igual aos vários homens que trabalham aqui, e todo mundo tem que se respeitar e dar espaço para todo mundo. Então, acho que acaba sendo uma coisa importante aqui a gente também ter a maioria das pessoas que trabalham aqui entendendo que isso é um pilar, né, da nossa cultura e é uma coisa que a gente valoriza e que a gente acha que é muito importante. E eu acho que, complementando, né, a gente acaba criando uma rede também de apoio, né, de ver mais mulheres dentro do ambiente, de poder ir lá e tirar dúvida, ou de pedir um conselho, que nem a Má falou. Então, né, ter esse ambiente mais acolhedor, digamos assim, quando a gente vê mais mulheres atuando dentro do nosso ambiente de trabalho. A gente tem mais uma pergunta no chat da Janaína Fontes. Ela pergunta se a gente abre vagas de estágio 1 ou 2 vezes por ano. Eu vou te responder. O programa de estágio nosso, ele acontece uma única vez por ano. Então, eu vou até aproveitar o momento e já convidar vocês. A gente está abrindo o nosso processo seletivo para 2023, agora, dia 1º de setembro, a gente vai fazer um webinar, onde a gente conta um pouquinho da atuação das principais áreas de negócio do banco, e a gente faz esse programa, então, né, uma vez por ano. E aí as vagas, vocês se inscrevem agora e começam em janeiro de 23. É um programa onde vocês rotacionam por um breve período de tempo entre as principais áreas de negócio do banco e aí já vão direcionados para a área final. O processo ele pode ter duração de 1 a 2 anos, dependendo da área que vocês escolherem para atuar. A gente abre vagas pontuais ao longo do ano também, tá, Janaína? Então, às vezes, algum estagiário não se identifica com a área que ele escolheu, ou acontece alguma coisa no meio do caminho que ele acaba se desligando, aparecem oportunidades, ou até mesmo um estagiário que termina um ciclo de 2 anos ou de 1 ano no meio de um processo nosso, tá? Então, isso às vezes acaba acontecendo também. E aí a gente faz, a gente trabalha essas vagas de forma pontual. Para vocês acompanharem, né, as nossas vagas, é só vocês acompanharem as nossas redes sociais, inclusive para inscrever no webinar do Working Day, que vai acontecer dia 1º, lá no Instagram vocês conseguem se inscrever para esse webinar. E para as nossas vagas também, a gente sempre está divulgando no LinkedIn, na nossa página, né, no nosso site oficial, tá bom? Eu acho que o Jairo se juntou a nós. Jairo, você está nos ouvindo? Perfeito, Giovana. Peço desculpa o atraso, a reunião de conselho que eu participo atrasou, era para terminar às 18 horas, mas já estou à disposição. Imagina. A gente está conversando um pouquinho, né? As meninas contaram um pouquinho, né? A questão da atuação das mulheres, né, no mercado de trabalho, e como isso vem mudando ao longo dos anos, né, e a gente acha que é muito importante, né, para a gente ter esse bate-papo, a gente trazer uma liderança masculina, né, visto que o universo é basicamente masculino dentro do mercado financeiro, e se a gente, na lógica, não tiver o apoio dessas lideranças masculinas, a gente acaba, né, não conseguindo movimentar muito. Então, eu gostaria que, se você pudesse apresentar um pouquinho, né, e depois contar para a gente qual que é a sua opinião, né, o seu ponto de vista dentro desse assunto. Obrigado, Giovana. Se a conexão estiver ruim, você, por favor, me alerta. Eu tirei o vídeo exatamente para melhorar isso. Eu queria fazer 3 comentários, né? O primeiro é olhando essa profissão como perspectiva, mas para vocês que estão começando a entrar no mercado de trabalho. Eu acredito, né, eu estou nesse mercado desde 96, que ele é uma profissão que
permite uma excelente formação para as pessoas que buscam uma carreira onde você vai atingir uma liderança. Por que isso? Porque você tem uma formação técnica muito forte, de uma maneira muito global, isso não olha uma operação em si, olha a parte de estratégia financeira, operacional. Então, para quem busca na sua carreira, né, tem essa missão de liderar empresas, liderar novos negócios, ou até empreender, eu acho que iniciar a sua carreira nessa profissão é uma das opções que existem no mercado, que você vai ter uma das melhores formações. Então, eu realmente vejo isso como um atrativo. Não necessariamente para você vai querer ser um CEO de uma empresa, mas, enfim, as posições de C-level, né? Diretor financeiro, enfim, empreendedor, eu acho... E aí também, eventualmente, para aqueles que lá na frente, na carreira, querer trabalhar em conselhos de administração, você tem uma experiência, pelo menos da parte técnica, onde você consegue discutir os assuntos com um conhecimento ou uma história de vivência em outros negócios que te permitem agregar valor. E olhando aí, né, cada vez mais, você vê no mercado de trabalho, né, um crescimento muito forte de lideranças femininas. Então, eu acho que buscar ou iniciar no setor financeiro, investment banking, que seja, é uma das alternativas, né, que eu acho que para quem gostaria deveria olhar isso seriamente. O segundo ponto que eu queria fazer são os preconceitos que existiam há 20 anos, quando eu estava mais no começo da minha carreira, que esse é um setor muito masculino. Bom, eu tive a experiência, né, de também ter trabalhado fora do Brasil, então eu posso ter uma perspectiva de mercado americano e mercado brasileiro. Eu trabalhei um tempo em Wall Street com a Fernanda, que está aqui também. Mesmo lá naquela época, esse preconceito já não existia mais, né? Na minha época, quando eu estava começando, várias vezes, a liderança enfim, das firmas que eu trabalhei, você tinha executivas, enfim, que eram responsáveis por partes muito importantes das empresas. Atualmente, para quem acompanha o mercado financeiro, por exemplo, a presidente, a CEO de um dos maiores bancos do mundo, que é o Citi, é uma mulher. Então, eu acho que isso mostra que esse preconceito já foi enterrado. Eu acho que não é algo a vocês se preocuparem. Na nossa firma, Fernanda é a head do Investment Bank, eu estou junto com ela, né, nessa posição. Então, é a nossa área mais importante, em termos de número de negócios. Importante, quando eu falo, é relevante o número de negócios, todas são importantes. Enfim, então nós já estamos dando esse exemplo também, como eu acho que outras empresas fazem o mesmo. Tá? E o terceiro é a questão de, poxa, mas o que acontece se o risco que eu corro, né, de chegar numa empresa e encontrar, digamos, um ambiente muito machista, etc. Como eu te falei, eu acho que isso cada vez mais não existe, né? As empresas que têm isso, elas vão estar numa vantagem descompetitiva, né? Quer dizer, elas vão ter um handicap com relação a outro, porque hoje que o mercado de trabalho busca são as pessoas mais competentes, né? Não nada de você ter preconceito que enfraquece as empresas. E hoje em dia, vou ser muito sincero, acho que com tantas oportunidades que vocês têm à frente, né? Eu acho que a última coisa que alguém que está aqui nesse grupo quer trabalhar por uma pessoa que seja um idiota, né? Um machista, por exemplo. Eu acho que e as empresas não querem ter idiotas nas suas lideranças. Então, eu acho que a chance de vocês se depararem com isso é baixa, e, obviamente, na nossa empresa, que nós trabalhamos num mercado altamente competitivo, e se a gente tiver preconceitos como esse, a gente desaparece. Então, nós estamos todos policiando, estamos dando exemplo, não por dar o exemplo, mas por meritocracia. A Fernanda não está onde ela está, porque a gente precisa dar o exemplo. Pelo contrário, ela conquistou isso, e aí não tenho dúvida que vai conquistar mais espaço na nossa sociedade, e a nossa firma, por isso, vai se beneficiar.
Muito obrigada, Jairo. Então, esses eram os pontos, Gê. Super obrigada pelo seu ponto aí, Jairo, muito válido. Bom, eu não sei se, né, a gente já está aí chegando no finalzinho do evento, eu não sei se tem mais alguém aqui no chat que gostaria de fazer alguma pergunta. Eu vou abrir aqui para a gente, por enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Bom, fiquem à vontade para perguntar, esse é o momento. Não sei se vocês têm mais alguma consideração que vocês gostariam de fazer, meninas, Jairo. E se a gente não tiver mais nenhuma pergunta nos 2 minutinhos aí, a gente já poderia finalizar o evento. Não sei se vocês têm mais alguma colocação. Acho que eu não quero ser repetitiva, né? Eu acho que eu já fiz essa colocação, mas realmente convido a todas a realmente considerarem o mercado financeiro, né? Como eu falei, acho que todas nós aqui achamos que é uma oportunidade de carreira muito interessante, muito competitiva, muito desafio intelectual. Então, acho que para todas que gostam de finanças e de áreas correlatas, a gente tem muito interesse de receber né, o currículo de vocês e que vocês levem em consideração o banco. Acho que a gente tem realmente ativamente tentado aumentar a participação de mulheres aqui no banco, que a gente acha que é muito importante, né? Esse ambiente diverso, de diferentes estilos, diferentes opiniões, diferentes backgrounds. Então, nós gostaríamos muito de receber, né, o currículo de vocês. Se vocês estiverem aí, a gente, como a Giovana falou, a gente vai estar abrindo o nosso programa de estágio para vagas para o ano que vem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, estamos super à disposição, mas gostaríamos muito de que vocês considerassem o banco. Eu acho que tem, como todas nós e o Jairo colocou aqui, a gente busca realmente ter um ambiente diverso em que todas as mulheres possam ter uma carreira, crescer, se sentirem representadas, ouvidas. Então, acho que seria um prazer enorme a gente poder receber o currículo de vocês e que vocês considerem o banco no processo seletivo de vocês. Muito bom. Eu acho que é isso, então. Queria agradecer a participação, né, o tempo de vocês, e deixar um recado final aqui, né, para vocês, de que criem suas redes de apoio, não tenham vergonha de perguntar, criem as suas conexões, se ajudem, né, mutuamente. A gente precisa, né, reconhecer e saber o valor que a gente tem, e jamais deixar a nossa essência de lado. Eu acho que é isso. Obrigada pela participação de vocês e pelo tempo. Tenham todas uma boa noite. Tchau, tchau.